Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo vamos falar sobre mais um clássico de gigantes. Nós vamos falar do clássico entre Corinthians e Santos, de muita história e muita tradição. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Se você gostar do conteúdo, também curte, ajuda bastante o canal, hein? Mas antes disso, vai vir a vinheta. Aproveite esse momento para você verificar se você está gostando do conteúdo e deseja se inscrever no canal. Bom, então vamos lá falar sobre o clássico paulista entre Corinthians e Santos, né? Esse clássico também é conhecido como clássico alvinegro. E clássico alvinegro porque os dois são branco e preto, né? E simplesmente por conta dessas cores, né? Que Corinthians e Santos aí tem o nome de clássico alvinegro. E pode ser considerado como o maior clássico em todo o futebol mundial entre duas equipes alvinegras, tá? Pois é o único clássico em que dois times alvinegros já foram campeões nacionais, continentais e mundiais, né? Então é o único duelo que nós temos esse feito entre alvinegros, é esse clássico entre Corinthians e Santos. De um lado nós temos o alvinegro do Parque São Jorge, que é o Corinthians, e do outro lado o alvinegro praiano ou o alvinegro da Vila Belmiro. Você sabia que esse clássico alvinegro, clássico entre Corinthians e Santos, é o mais antigo entre os clássicos envolvendo os quatro grandes de São Paulo? Pois é, a primeira partida entre Corinthians e Santos foi em 1903, no campo do Parque Antártica. Na ocasião, o Santos derrotou o Corinthians pelo placar de 6-3 lá no Campeonato Paulista. A maior goleada do clássico foi registrada em 1920, quando o Corinthians goleou o Santos por 11-0 em plena Vila Belmiro, lá em 1920, hein? Outra curiosidade desse confronto entre Corinthians e Santos é que o Corinthians tem como segunda equipe que mais venceu na sua história no clássico é o Santos. E curiosamente o Santos também tem a segunda equipe que mais venceu na sua história foi o Corinthians, assim como o Corinthians, a equipe que mais venceu na história, a segunda equipe que mais venceu na história foi o Santos, né? No quesito dos gols marcados, aí está clássico com maior número de gols marcados entre as equipes. Esse é um dos clássicos que tem mais destaque e costuma sair bastante gols quando falamos de Corinthians e Santos, né? Mas agora vamos então de números desse clássico alvinegro, hein? Corinthians e Santos já se enfrentaram 351 vezes na sua história. A vantagem é do Corinthians, 137 vitórias do Corinthians contra 112 vitórias do Santos no confronto. Além disso, já tivemos 102 empates nesse clássico de gigantes, né? Número de gols marcados, vantagem também é do Corinthians, que já marcou 603 gols no Santos. Em contrapartida, o Santos já marcou 518 gols no Corinthians. A primeira partida entre as equipes foi lá no Parque Antártica, como eu adiantei no início desse vídeo, né? Que foi a vitória do Santos 6-3 para cima do Corinthians em 1913 no Campeonato Paulista. A maior goleada do Corinthians sobre o Santos foi o 11-1 no dia 11 de julho de 1920, quando em plena Vila Belmiro, o Corinthians goleou o Santos simplesmente por 11-0. Em 1932, o Santos também aplicou uma goleada histórica sobre o Corinthians. Na ocasião, a goleada foi pelo placar de 7-1, hein? Vamos agora pegar os últimos 6 confrontos entre Corinthians e Santos, né? O mais recente foi nesse Campeonato Paulista desse ano, onde na Vila Belmiro o Santos derrotou o Corinthians por 1-0. Depois desse duelo, nós tivemos o empate 1-1 na Neoquímica Arena,
no Brasileirão do ano passado. Antes deste duelo, o Corinthians venceu na Vila Belmiro o Santos por 2-0 e pelo Campeonato Paulista do ano passado, empate 2-2 na Vila Belmiro entre Santos e Corinthians. Já no Campeonato Brasileiro de 2022, o Corinthians na Vila Belmiro derrotou o Santos, mas na Copa do Brasil, confronto mais recente, o Santos venceu o Corinthians por 1-0 no jogo de volta. Mas na ocasião não valia muita coisa não, viu? Essa vitória do Santos sobre o Corinthians, porque o Corinthians no jogo de ida do confronto tinha vencido o Santos por 4-0. Então naquela ocasião o Corinthians na Copa do Brasil 2022 eliminou o Santos, né? Então esses são os últimos confrontos entre Corinthians e Santos. Vamos agora falar de títulos, né, do Santos na sua história, né? Ao todo são 45 títulos oficiais do Santos, hein? São 2 mundiais de clube, 1 intercontinental, 5 continentais, 9 títulos nacionais, 5 interestaduais e 23 títulos estaduais. O Santos já conquistou o título da Copa Paulista em 2004. Além disso, o Santos conquistou 22 vezes o Campeonato Paulista, sendo que o título mais recente foi em 2016. Torneio Rio-São Paulo, o Santos venceu 5. O Santos conquistou também um título de Copa do Brasil em 2010. O Santos também tem na sua galeria de troféus a conquista de 8 títulos de Campeonato Brasileiro, sendo o mais recente em 2004. Ganhou Copa Comebol, ganhou Recopa Sul-Americana em 2012, tem o título da Copa Libertadores da América e foram 3 vezes que o Santos levantou a taça da Libertadores, em 1962, 1963 e 2011. Também tem o título de uma Recopa Intercontinental em 1968 e 2 Copas Intercontinentais, que seria aí os Mundiais de Clube de 1962 e 1963, ou seja, o Santos aí tem uma galeria repleta de títulos aí na sua história ao longo, né, de todo esse período de existência, né? O Santos que foi fundado no dia 14 de abril de 1912. O seu estádio é a Vila Belmiro, com uma capacidade de 17.923 torcedores. Claro, a expectativa do Santos e da torcida é que o estádio seja ampliado aí pela capacidade, né, a quantidade de torcedores que poderiam lotar o estádio do Santos, né? O Santos que já fez jogos na capital e conseguiu ter muito bom público, né? Então a Vila Belmiro foi ficando pequena pelo tamanho da torcida do Santos, né? Atualmente, o Santos, neste ano de 2024, está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história. É algo que o Santos não gostaria de ter escrito na sua história, mas que neste ano o Santos está vivendo esse momento. Agora vamos falar do outro lado do clássico, o Corinthians, né? O Corinthians conquistou 52 títulos oficiais na sua história. 2 mundiais de clube, 2 continentais, 12 nacionais, 5 interestaduais e 31 estaduais. O Corinthians também conquistou uma Copa Paulista lá em 1962. O Corinthians é o time que mais conquistou títulos do Campeonato Paulista. Ao todo, foram 30 paulistões. O último deles foi em 2019. O Corinthians também tem a conquista de 5 torneios Rio-São Paulo. O Corinthians ganhou uma Série B em 2008. Também tem um título de Supercopa do Brasil em 1991 e já ganhou 3 vezes a Copa do Brasil, em 1995, 2002 e a mais recente de todas foi em 2009. 7 vezes foi o número de títulos que o Corinthians conquistou do Campeonato Brasileiro, sendo mais recente em 2017. O Corinthians também ganhou uma Recopa Sul-Americana em 2013 e uma Copa Libertadores da América em 2012. A Copa do Mundo, né, de clubes da FIFA, ou seja, o Mundial de Clubes, o Corinthians conquistou 2. E aí vem sempre aquela pergunta, como que o Corinthians tem 2 Mundiais de Clubes e apenas uma Libertadores? Então vamos lá. A de 2012, o Mundial de Clubes, o Corinthians ganhou após ter ganhado a Copa Libertadores da América. Já o Mundial de Clubes de 2000, o Corinthians foi campeão por ter
sido o país sede, representante do país sede. O Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro de 1999. O Mundial de Clubes em 2000 foi sediado no Brasil. E aí vai o representante do país sede, ou seja, o representante que conquistou o título nacional, que na ocasião foi o Corinthians. Por isso o Corinthians participou do Mundial de Clubes em 2000 e acabou se consagrando campeão. Isso é comum nos mundiais de clubes, tá? Todo ano o Mundial de Clubes é sediado em um país e nesse país o representante, o campeão nacional, tem o direito de participar do Mundial de Clubes. Não foi diferente em 2000 e é por isso então que o Corinthians tem 2 mundiais de clubes e apenas uma conquista de Libertadores. E nessa conquista de Libertadores foi o 2013, onde o Corinthians conquistou a chamada Tríplice Coroa Internacional, que é basicamente o seguinte: no mesmo período, ciclo, você ganha a Libertadores, ganha o Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana, né, que foi 2012, 2013, ou seja, foram títulos invictos. Essa tríplice coroa veio de forma invicta, afinal de contas o Corinthians ganhou o Mundial, a Libertadores, tudo de forma invicta, sem perder nenhuma partida.